Fala aí, Rocares, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse humilde canal. Eu sou o Fábio. E eu sou o Goku. Sou proprietário de um Ford Ka, ano 18 e 19. Eu vou falar aqui hoje de alguns defeitos e qualidades. Não diria defeito e qualidade, de algumas características que o Ford Ka tem ao longo do tempo que eu estou andando com ele, né? Eu possuo o carro há um pouco mais de um ano. E coisas que eu acho boas e coisas que eu acho ruins. Então, se você está pensando em comprar um Ford Ka, assiste o vídeo até o final, que eu vou estar falando um pouco sobre o que eu acho, tá? Dando aqui a minha opinião de pontos positivos e negativos aqui do Ford Ka. Então, bora com a gente aí pro vídeo. Começando aqui, né, gente, falar aqui dos defeitos do carro, né, de que eu acho. Esse carro ele vibra bastante, tá? E ele passa muito ruído aqui para dentro da cabine, não tem um bom isolamento. Então ele passa bastante ruído e tem esse incômodo da vibração, que é algo comum de motor 3 cilindros, mas é algo que incomoda um pouco, eu acho um defeito. E já que antes de aproveitar aqui a saída, essa coluna aqui, o retrovisor, ele não tem um vão aqui. Então aqui é uma área muito grande que fica fechada. Então aqui, quando você chega numa esquina, praticamente tapa toda a visão aqui. Então é algo que me incomoda de certa maneira, né, na condução do carro. Por exemplo, aqui o Fiesta, que é da Ford também, ele já tem o retrovisor dele, já é um retrovisor que possui um espaço aqui, né, vamos dizer assim, ele dá um campo de visão melhor. Então isso já é um ponto negativo que eu acho no carro, mas é coisa tranquila. Agora aqui, eu queria começar dizendo aqui de ponto negativo, algo já que eu já acho que prejudica um pouco mais aqui essa questão que pode decidir para você comprar ou não um carro. Para mim é algo bem essencial e esse carro aqui não tem. Vamos ver se vocês podem ver aqui, ó, ele não tem o medidor aqui, melhor dizendo aqui, o termômetro, né, de temperatura, de arrefecimento. E eu acho isso aqui uma grande mancada das montadoras hoje em dia, de estarem tirando esse tipo de recurso, esse instrumento, que é muito útil, né? Além de ser útil, ele é essencial para a gente estar conduzindo o carro, né? É uma informação que a gente precisa de ter, porque somente aqui a indicação de uma luz aqui no painel, ela é bem insuficiente, né? No caso do carro, enfim, dar um problema de ferver, lógico, quando o carro está mais novo, não tem problema algum. O problema é quando o carro vai chegando ali, né, 5, 6, 10 anos de uso. Então é bem fundamental, é bem importante ter, e não tem esse leitor aqui da temperatura de arrefecimento, tá? Então vamos dizer assim, foi um terceiro ponto negativo, tá? Um quarto ponto negativo que eu acho nesse carro aqui é a suspensão dele, tá? Eu acho ela uma suspensão muito mole. Não é uma suspensão que chega a bater assim, fim de curso, nada disso. Mas para dentro da cidade, sabe, ele raspa muito em entrada de garagem, né? Quebra-mola. Às vezes o quebra-mola não é nem alto. Aqui na minha região é muito quebra-mola. As ruas aqui são muito ruins, né? Calçamento. Então é ondulação de asfalto. Então você sente toda hora que o para-choque parece que vai encostar. Parece não, ele encosta, né? Ele tem um borrachão ali na frente dele que acaba dá um efeito ali, um acabamento, né, embaixo do para-choque, e tem alguma função talvez aerodinâmica, eu acho que muito pouco, é mais para dar um acabamento. Então ele acaba raspando e incomoda bastante. Então a suspensão desse carro, pelo menos para uso na cidade, eu não gosto muito. Ela é muito mole e não favorece muito. Eu quero elencar aqui outro ponto que eu não acho um ponto negativo. Eu já vi muita gente falando aqui, já vi aqui em canal de YouTube, grupos de pessoal comentando, né, que não gosta do engate do carro. E para mim não é problema. Eu estou colocando aqui como defeito, porque como muita gente reclama, talvez, né, eu ache isso algo que não tem problema, mas para muita gente eu acho ele um câmbio até um pouco melhor que o câmbio da Fiat, né? O câmbio da Fiat é meio mole, assim, e o da Ford, ele é um câmbio que acopla bem e tal. Ele, vamos dizer assim, ele tá bem próximo ali a um câmbio de um Volkswagen, né?
na questão do engate aqui, de ser preciso e tal. Mas tem gente que acha meio duro, meio áspero. E agora aqui já elencando aqui com as partes que eu acho positivas do carro, né, que são, eu acho, as qualidades, aproveitando aqui até a própria questão do câmbio, esse câmbio aqui, ele possui um sincronizador, que é o engate da ré. Brevemente aqui, eu parei o carro, aqui engatado, já jogo uma ré, ele entra sem dar sem ficar arranhando, né? Então é um ponto bem positivo. O segundo ponto positivo que eu acho nesse carro é a ergonomia dele. Ele tem a regulagem, né, de altura aqui do volante, ele não tem profundidade, mas ele tem altura e tem altura também do banco. Então é muito útil para quem tem uma estatura menor, para quem é mais alto, conseguir achar uma posição boa para dirigir. Então é um ponto positivo nesse carro. Um terceiro ponto positivo que eu gosto nesse carro é que ele tem aqui abertura de porta-malas e abertura do bocal de combustível, né? É interno aqui. A do combustível, ela é um cabo, né? Tem uma alavanquinha aqui embaixo do banco, que favorece, não precisa de estar entregando a chave lá para o frentista, né, que pode danificar a chave, enfim. E a abertura do porta-malas, ela é elétrica, tanto no botãozinho aqui próximo aqui ao seletor do farol, tanto quanto pela chave. Então eu acho isso um ponto positivo, né, um terceiro ponto positivo aí que eu gosto do carro. Pois é, pessoal, outro ponto que eu acho um ponto positivo nesse carro é o ar-condicionado dele, que tem um excelente funcionamento, tá? Ele esfria rápido aqui o habitáculo, né, a cabine do carro. Eu já tive experiência de andar no Onix, eu não achei ele com a mesma competência aqui do ar-condicionado do Ford Ka, né? E ele tem uma função aqui que dá tipo um turbo, né, dá um boostzinho a mais aqui. No ar-condicionado, então ele resfria mais rápido. Então esse é um ponto positivo que eu gosto no carro. E o último ponto aqui que eu quero ressaltar com vocês é a questão da economia. Esse meu aqui, ele está fazendo médias de 7,5, 7,6 por aí no etanol, na cidade. Mas aqui eu quero ressaltar o seguinte: eu utilizo o ar-condicionado direto, né? A gente não... Aqui é muito quente, então o ar fica ligado o tempo todo. E também as ruas aqui são muito ruins, muito calçamento, muita ondulação no asfalto, muito quebra-mola, rotatória em cada esquina. Os semáforos aqui são sincronizados para você pegar eles todos fechados, né? Então é muito travado. Até que onde eu estou andando no momento não, onde eu venho gravar o vídeo, mas na parte de centro, onde eu mais ando, né? Então ele está dando essa média de 7,5, 7,6 aí no etanol. Então é uma média até boa, é uma média razoável, né? E na estrada ele é bem econômico, tá? Ele anda bem, eu não pego muita estrada, mas na estrada, quando eu pego no etanol, ele passa dos 11 e chega a dar 12 por aí, andando a 100, 120, se andar um pouco, enfim, mais leve no pé, eu acho que ele acaba sendo até um pouco mais econômico, tá? Então é um ponto positivo que eu acho nele. E agora, gente, só para fechar aqui, eu quero fazer uma ressalva. Como todo mundo sabe, a Ford saiu do Brasil há coisa de uns 2 anos, né? Ela encerrou aqui a fabricação. Então, muita gente às vezes tem o receio de comprar um Ford Ka e não achar peça. Pois pode ficar tranquilo quanto a isso aí, porque, primeiro, que tem muito fabricante que produz peça paralela. E segundo, que a Ford ela tem uma assistência ainda muito boa aqui no Brasil de peças originais. Inclusive, esse carro, eu tive que fazer uma batidinha aqui numa rotatória, eu tive que substituir a porta dele. Aí a seguradora lá, enfim, eles providenciaram a peça e veio a peça original, né? Peça de lataria, uma porta, né? Então, essa parte não é nenhum demérito, tá? Então, por causa disso daí, você não deve deixar de considerar a compra do carro. E outra ressalva que eu quero fazer aqui é referente à polia dele, a correia, né? Ele não tem corrente de comando, né? Como já está bem comum nos carros de hoje em dia, e também não tem aquela correia, né? Do modo mais antigo, que você trocava ali na faixa de 40, 50 mil quilômetros, né? Essa aqui é uma correia que ela é banhada em óleo,
e a troca dela ocorre por volta ali dos 150 mil quilômetros, né? Então, assim, o meu carro está agora aqui com 56 mil, né? Possivelmente eu não vou ficar com ele até quando chegar esse período de fazer a troca. Então eu quero fazer essa ressalva: se você for comprar o carro, dá uma olhada, vê a quilometragem dele, vê como que está o estado dessa correia aí, né? Porque embora ela foi de acordo com a Ford, de acordo com o manual, para 150 mil quilômetros, né? Mas aí vai depender, eu acho, né? Penso eu, que a maneira que o carro foi utilizado, né? Enfim, são fatores que influenciam bastante. Então isso deve ser levado em conta, né? Senão você pode ter uma dor de cabeça aí inesperada. Bom, pessoal, então são estes, né, aliás, os pontos que eu acho aí positivo e negativo, tá? Eu recomendo a compra para quem gosta do carro, para quem está pensando aí comprar um Onix, né, um HB20 aí, o Ford Ka tá aí no páreo, né, um Uno. Então é algo que é um carro que deve de ser considerado, né? E ele tem o básico que a gente precisa de ter. Ele tem uma direção boa, né? Uma direção elétrica leve, um carro bom de guiar. Eu gosto do câmbio dele, tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante. O ar dele funciona direitinho, a ergonomia do carro é muito boa. E essa questão aí da manutenção, enfim, tem peças aí, enfim, originais, né? Tem peças aí de fabricantes, peças paralelas, então quanto a isso aí não tem problema. E eu recomendo a compra, eu gosto do carro. Se fosse para eu comprar hoje, eu optaria por levar 1.5, né, que é um carro com um pouco mais de potência e torque, mas 1.0 também atende bem, né, vai de acordo com a tua necessidade. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Eu espero ter ajudado aí você que está pensando em comprar um Ford Ka. É um bom carro, eu recomendo. E já te pedi aqui para você deixar o teu like, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário se você tem um Ford Ka aqui. Fala aqui para mim o que o senhor está dando aí de média, né? Se dá uma média melhor. E também fala aí o que você acha de pontos positivos, né, ponto negativo aí, para estar ajudando quem quer comprar o carro, né? Aqui eu coloquei um ponto de vista do que eu penso, mas enfim, talvez você tenha um pensamento diferente aí, é bom a gente ter sempre uma segunda opinião. Então vou ficando por aqui, meu muito obrigado, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu aí, até mais.